que a paz que excede todo entendimento possua as nossas vidas, de forma que não temos nada que fazer além de descansar nos braços e no colo do nosso querido e eterno Pai, que também é mãe. Amém? Amados irmãos, eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 131. E nesses textos e outros, porque são vários os textos que utilizaremos na manhã deste dia, nós, pela graça de Deus, iremos proferir aquilo que entendemos que seja propósito do Senhor para os nossos corações e edificação das nossas vidas na manhã deste dia tão lindo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, que alegria, porque hoje festejamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ver as toalhas brancas. E também a oportunidade de comemorar o Dia das Mães. Apesar de não comparecer no calendário litúrgico, a festa das mães está em nossos corações. Foram elas que nos deram a vida, nos amamentaram, ensinaram-nos a caminhar, a comer, a beber, a falar e a sorrir. Pergunto então, como esquecê-las, se elas são expressão do rosto e do coração materno de Deus? A Bíblia hebraica, mais precisamente o Velho Testamento, descreve o amor de Deus a partir de três principais metáforas: paternidade, que é a mais conhecida nossa, mais familiar; maternidade e esponsalidade. Todas as três metáforas ressaltam a maneira como os judeus perceberam Deus se relacionando com os seus. Porém, hoje vamos refletir sobre o rosto materno de Deus. Deus é Pai, Deus também é Mãe. Para isso nós vamos considerar alguns textos que a referência a Deus é uma metáfora maternal. O primeiro texto se encontra em Gênesis capítulo 49, verso 25, que o patriarca Jacó, ao dar a bênção a todos os seus filhos, ele no verso 25 profere esta bênção também a José, e a este seu filho amado ele o abençoa dizendo: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Deus Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Jacó, nesse texto, menciona a bênção
que o Todo-Poderoso derramará sobre José. E ao mencionar esta bênção, ele diz que vem de 3 direções. A primeira, dos altos céus, significando chuva e orvalho. A segunda, das profundezas, ou seja, de rios e fonte de águas. E a terceira, dos seios e da madre. Deus usa todos os recursos possíveis para prover felicidade aos seus filhos, assim como as mães o fazem. No texto que acabamos de ler, há um interessante jogo de palavras. O termo hebraico traduzido como Todo-Poderoso é El Shaddai, e a expressão para seios é Shadaim. Dessa forma, o nome de Deus é vinculado à nutrição e ao cuidado maternal. Além disso, a palavra hebraica para madre também pode ser entendida como útero. Assim, Deus é representado pela figura de uma mãe cujo útero traz à luz uma criança e a nutre a partir dos seus seios. Em Mateus capítulo 23, verso 37, encontramos Jesus choroso, olhando para Jerusalém e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Esta foi a comparação que Jesus Cristo usou quando lamentou sobre a cidade de Jerusalém e seus moradores, que não haviam entendido o projeto do reino de Deus que Cristo veio anunciar, e por não entenderem o rejeitaram. E por isso Jesus diz que sempre quis reunir e cuidar dos filhos de Jerusalém, assim como a galinha reúne e cuida de seus pintinhos. Em Isaías 66, verso 13, assim como a mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Assim como a mãe consola seu filho, também eu os consolarei. O Senhor compara seu terno amor com o de uma mãe. O profeta aqui transmitiu ao povo hebraico o recado de Deus, que Jerusalém seria consolada da mesma forma que a mãe consola, ampara os filhos. A Bíblia Sagrada revela o amor de Deus para conosco como o amor de uma mãe que sente a dor, como a mulher sente as dores de parto. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, verso 14, o Deus eterno diz assim: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi, mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 11, Deus também revela seu amor e cuidado materno por nós, quando Ele revela: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 2, afirma que o Espírito Santo, o Espírito de Deus
paira sobre a face das águas, paira sobre o abismo. Aí o Espírito Santo é uma espécie de útero da criação. Calvino, reformador, vai dizer que o Espírito Santo é a fonte da vida, e também não apenas a fonte da vida, mas que o Espírito Santo é vivificante, é o Espírito que traz à vida aquilo que está morto. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, essa expressão da face materna de Deus, ora revelada nesses textos, é uma figura belíssima. O Deus Mãe, o rosto materno de Deus, o amor materno de Deus, o cuidado materno de Deus, dispensado a todos seres humanos, a todos os homens e a todas as mulheres, aqueles que aqui estão, aqueles que aqui já estiveram e aqueles que haverão de vir, são objetos do amor, do rosto, do abraço materno do nosso Pai. Muitos costumam rejeitar a figura materna de Deus e dizer que a fé neste Deus materno é para os fracos. Mas a condição humana, meus queridos, é fraca, é vulnerável. A condição humana convive com essa fragilidade. A vida humana, na verdade, não passa de um sopro. Qualquer pessoa que tenha um bom senso, que tenha discernimento e que assuma e consiga encarar essa angústia da finitude, vai clamar por um socorro, por um consolo que se encontra nesse Deus Mãe, nesse Deus que consola e acolhe como mãe a seus filhos. É muito gostoso, é maravilhoso ter a segurança de estar sobre os cuidados de Deus, estar abrigado, acolhido por Ele. Meus caros, admitir a fraqueza não é ato de covardia, é um ato de discernimento. Admitir a fraqueza é um ato de senso de realidade, nos percebermos como finitos e acolher essa angústia da finitude como um clamor pelo consolo de Deus. Isto é um ato de coragem, de discernimento. Não são poucas as vezes na minha vida que esta angústia de finitude e vulnerabilidade infantil me abate, não. E neste momento minha oração é que quando estes dias chegarem, e eles sempre chegam, que eu tenha esta experiência de desfrutar do cuidado materno de Deus, que eu tenha a experiência de me acomodar no colo de Deus, como disse o salmista no texto lido, verso 2: eu sou como uma criança que acabou de mamar no seio de sua mãe, assim eu estou descansando no colo de Deus. Aqui o salmista descreve a sua experiência, descreve a si mesmo como uma criança que acabou de ser amamentada, a fim de expressar tranquilidade, segurança, confiança, contentamento e serenidade sobre os cuidados de Deus. Eu oro para que não me falte o colo de Deus. Eu oro para que não me falte esse coração infantil de me render aos braços de Deus. Eu oro para que não me falte nunca o abraço materno do nosso Pai Celestial. Esse Deus que quer me acolher, que
quer acolher você como mãe. A mãe, meus queridos, é uma instituição divina. A mãe é uma instituição divina. O que quero dizer com isso é que a mãe é a primeira face divina que uma criança contempla. E essa experiência da criança no colo da mãe, sendo amamentada, é uma experiência tão fundamental, tão matricial na vida da gente, que Davi se percebe diante de Deus como uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. A maneira como Davi se sente em relação a Deus e a experiência que ele tem de Deus e com Deus é uma experiência que se assemelha a essa maneira fundamental de estar no colo e no seio de sua mãe, sendo assim uma criança recém-amamentada. A experiência de dar à luz, amamentar essa criança, e esse contato primeiro de um ser humano com outro ser humano, que atende pelo nome de mãe, é sim uma instituição sagrada, e que remete cada um de nós à experiência com Deus e de Deus. E nessa experiência, é como se Deus dissesse para mim e para você: eu vou me revelar a você de muitas maneiras ao longo da sua história. Eu vou falar com você, eu vou tocar em sua vida, eu vou olhar para você, eu vou afetar você, mas eu vou começar isso ali. E a primeira experiência que você vai ter comigo é no colo de sua mãe, sendo amamentado por ela. Porque ela é a primeira expressão da face divina que toda criança contempla. Pergunto: e como é essa relação filho-filha com a mãe se transfere para a relação do ser humano com Deus? Como essa relação se transfere para a relação com o Senhor nosso Deus, a quem chamamos de Pai? Como é que essa face materna, esse rosto materno de Deus se manifesta a nós? Davi, no salmo lido, nos ajuda a compreender essa questão quando ele diz: Senhor, o meu coração não é altivo, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Sabe o que isso significa? Que eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser arrogante, eu não posso ter uma postura de autossuficiência na vida. A mãe que carrega um filho no ventre e depois dar à luz a esta criança, toma essa criança no colo, oferece o seu seio, o seu leite, o seu caldo de vida para essa criança. Essa mãe representa a voz de Deus sussurrando no nosso ouvido, no nosso coração, no profundo âmago de nossa consciência, na nossa maior interioridade, dizendo assim para mim e para você: você está vendo como você não é autossuficiente? Está vendo como você não se basta? Está vendo como você veio de alguém e como você precisa desse alguém? Está vendo como você precisa de um outro ser que sustente a sua existência? Como você não é sozinho, como você não sobrevive sozinho e jamais existiria por si. Aleluia! Alguém doou a vida para você, e isto é extraordinário demais. Amém? Todos nós já fomos parasitas de um outro corpo.
de um outro ser que se deu por nós, que se deu para nós, que se deu para possibilitar que viéssemos a ser. Jesus Cristo, o rosto humano, materno de Deus, morreu, ressurgiu, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Meus queridos, a criança no ventre da mãe não é imprescindível para a existência da mãe, mas a mãe é imprescindível para a existência da criança que está no ventre. Isso diz a nós exatamente que nós não somos autoexistentes. E se não somos autoexistentes, eu não criei a mim mesmo, eu não dei origem a mim mesmo, eu não me fiz. E se eu não sou autoexistente, eu não sou autossuficiente, eu não me basto. Eu venho de alguém e só posso existir e ser dependendo de alguém, e em última instância, esse alguém é Deus. Meus queridos, se o nosso umbigo é a indicação biológica que nós viemos de um outro corpo físico, a nossa consciência é a indicação de como seres humanos, pessoas, nós viemos de uma outra inteligência, de um outro coração, de uma outra grande consciência a quem chamamos de Deus, o nosso Pai Celestial. Esta experiência de estar no colo da mãe, sendo amamentado, recebendo vida, sendo sustentado com vida, é uma experiência paralela de nossa experiência com Deus. Sabe por quê? Porque dele nós viemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, e somente nele temos condições de ser. Por isso, quando Davi, homem adulto, rei de Israel, se pergunta: como você se sente em relação a Deus? Ele próprio responde: eu me sinto absolutamente dependente de Deus, pois estou no seu colo, sendo amamentado. Ele me deu a vida, Ele me sustenta com vida, e Ele é responsável e me ajuda para que eu seja e continue a ser. Dependência absoluta, concreta e factual de Deus é o que precisamos ter. Posso dizer com toda a certeza do coração, no coração, que o amor de Deus para conosco é obstinado, imensurável e incompreensível. Porém, Ele mesmo nos dá uma dimensão real e humana do seu amor, comparando seu amor ao amor materno, que doa vida para os seus filhinhos. Certa vez, perguntaram a uma mãe qual era o seu filho preferido. Perguntaram à mãe qual filho que ela mais amava. E ela respondeu: o meu filho preferido é o meu filho doente até que ele sare. O filho que partiu até que volte. O que está cansado até que descanse. O meu filho preferido é o que está com fome até que se alimente. O que está estudando até que aprenda. O que não trabalha até que se empregue. O que é pai até que crie seus filhos. O que chora até que se cale e fique tranquilo. Amo a todos com igual intensidade, acrescentou a mãe. E concluiu: o preferido é aquele que no momento está precisando de maior atenção e carinho. É verdade isso, mães?
Essa pequena história define a forma maravilhosa, a dimensão do amor de uma mãe que não tem preferência por nenhum dos seus filhos. A beleza disso é saber que o amor materno não impõe condições, comportamentos ou causas definidas. Como afirma Augusto Cury, as mães amam todos os seus filhos e não preferem um mais do que o outro, apenas distribuem a sua atenção de maneira diferente. Por serem diferentes, as suas preocupações com cada um deles. Simplesmente, a mãe ama o filho pelo que ele representa em sua vida e não pelo que ele fez ou deixou de fazer para ela. Essa é a maior essência do amor. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados. Para Deus, é isso que somos, pequenas crianças carentes do seu amor, sedentas por consolo, cuidado, paz e carinho. Que bela promessa de Deus para nós. Ele nos carregará no colo e acariciará nossos rostos. Quão bom e agradável é esse nosso Deus, o Deus que ama a cada um especialmente, segundo a necessidade de cada momento. Um Deus que não se dá em partes para a multidão, mas se doa plenamente, tal qual uma mãe. Um Deus que jamais desiste de nós. Um Deus que jamais desiste de nós. Assim como a mãe jamais desiste do seu filho. Abre aspas. Os médicos sugeriram a uma jovem que ela abortasse, porque o bebê nasceria com alguma deficiência. Ela se recusou. A mulher é minha mãe e o bebê sou eu. Andrea Bocelli. Uma mãe como Deus nunca desiste do seu filho, da sua filha. Estarei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Este é o pacto do amor materno de Deus para conosco. Por fim, para não cansá-los, para não cansá-las, quero concluir dizendo que a maior alegria do Dia das Mães não é o êxito do comércio, que este ano teve uma baixa muito grande, não é a fartura de presentes, mas é saber que a face de Deus é materna, que a mãe representa algo de essencial de Deus, que mãe é uma das faces de Deus, nosso Pai. Assim sendo, desejo a todas as mamães que dedicam a vida como cuidadoras, pessoas que doam, nutrem, alimentam, educam para a liberdade, estabelecem limites, suprem, estimulam, consolam, encorajam os outros. Desejo que vocês, mamães, tenham uma experiência de descansarem no colo de Deus, para que Deus diga a você, cuidadora, você é minha filha amada, em quem tenho prazer. Descansa aqui nos meus braços, fica aqui no meu colo, deixa eu suprir você, te alimentar, deixa eu enxugar suas lágrimas, deixa eu ouvir sua dor, deixa eu te consolar, deixa eu acolher e abraçar você e te colocar de pé novamente, deixa eu te ajudar a voltar a andar. Você é mãe e deve ter um monte de gente querendo o seu colo, mas você é minha filha e eu tenho prazer de ter você no meu colo.
Meus queridas, o meu desejo neste dia, Dia das Mães, é que você ouça Deus falando isto para você. Que você relaxe no colo de Deus. Que você possa sair daqui descansando nos eternos braços de Deus. Descansando no poder deste Deus materno. Descansando no amor de Deus. Descansando no colo do nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe a todos e que, como filhas e filhos amados, reflitamos o brilho maternal da face de Deus e exalemos o suave perfume de Cristo. Um carinhoso abraço a todas as mamães. Deus os abençoe.